É, entrar na terceira idade muitas vezes parece muito desafiante, porque nós temos uma ideia de que envelhecer é sinônimo de adoecer. E isso não é verdade. Eu falo sempre para meus pacientes: ninguém dorme com 20 anos e acorda com 70. Envelhecer é um processo. E se nós não aprendermos desde cedo a fazermos boas escolhas, obviamente, nós vamos ter uma terceira idade mais comprometida. Então, talvez o grande desafio seja aprender a fazer as boas escolhas, porque nós temos uma tendência a ser muito resistente. Ah, eu sempre fui assim, eu nasci assim, você sempre assim e vou morrer assim. E quando a gente tem essa resistência a mudar, a repensar, a ressignificar, tudo se torna mais difícil. Então, você acaba ficando diabético porque você insiste em se alimentar sempre da mesma forma, apesar de todas as orientações. Você fica hipertenso porque você insiste em não tomar o remédio, insiste em não fazer mudanças de hábitos que são importantes, que já foram te orientadas. Então, quanto mais resistência eu tenho ao processo, mais difícil se torna esse processo. Então, talvez o grande desafio seja esse: nós entendermos que a idade vai chegar, as mudanças vão acontecer, as dificuldades vão ser pontuadas, não tem o que fazer, e quanto mais resistência nós temos a isso, maiores serão as dificuldades de caminhar nesse processo do envelhecimento. O cuidador é uma peça muito importante nessa engrenagem familiar, principalmente, porque é ele que está no dia a dia. Muitas vezes, quando o paciente vai ao consultório, a família não sabe explicar várias coisas que o cuidador sabe, justamente porque o cuidador, naquela vivência do dia a dia, ele percebe as pequenas mudanças. E tudo começa nessas pequenas alterações. Né? Ninguém dorme com uma pressão 12/8 e no outro dia está com ela 20/11. Esse processo, normalmente, ele vai acontecendo, a pressão vai subindo, vai ficando mais alta, e normalmente é o cuidador que tem essa percepção. Então, o cuidador atento, ele é aquele que vai perceber essas mudanças e ele precisa realmente valorizar isso. Então, assim, olha, ele está diferente. Ele sempre conversou super bem, ele sempre foi super tranquilo e agora ele está mais agitado, mudou o comportamento, está diferente, ia ao banheiro todos os dias e agora passa 3, 4 dias sem evacuar. Então, essas mudanças que precisam ser percebidas por quem está no cuidado do dia a dia, porque isso vai fazer total diferença justamente para a gente acompanhar esse paciente e ir trabalhando nessas alterações para que essas coisas se tornem mais brandas e que não se torne um problema grave de saúde lá na frente. A saúde mental hoje é um grande desafio, talvez seja o maior desafio da humanidade neste momento, seja todos nós mantermos a nossa saúde mental. Imagina o que é para um idoso que teve que aceitar tanta mudança, teve que aprender a lidar com um mundo completamente diferente do que ele está acostumado. Então, eu já disse anteriormente, a coisa mais difícil é a gente aceitar a mudança. Imagina essa mudança ser imposta ao longo dos anos e anos e anos. Quem tem hoje 90 anos, olha tudo que essa pessoa viveu, olha quanta adaptação essa pessoa teve que ter. Então, a gente tem que ter paciência com esse processo também e entender que os medos, as ansiedades, as angústias, as raivas, as tristezas do passado, muitas vezes é difícil da gente elaborar, principalmente numa geração que não aprendeu a falar sobre terapia, que não aprendeu a falar sobre saúde mental, que entendia que ou você era louco ou você era normal. Não existia nada no meio disso aí. Então, muitas vezes, eles não conseguem nem compreender a dimensão do seu sentir. Que aquilo é uma depressão, que aquilo é uma ansiedade, que aquilo é um medo, que aquilo é uma angústia. Às vezes é difícil reconhecer a emoção. Então, por isso que é tão importante nós trabalharmos esse processo, conversarmos com esse idoso, entender a sua emoção sem julgamento, que às vezes é tão difícil. Ah, ele não tem motivo para estar assim. Quem somos nós para dizer? Qual foi a história de vida dessa pessoa? Talvez ela só esteja agora, aos 90 anos, conseguindo compreender as questões lá da infância dela.
Então, a gente precisa ter responsabilidade com esse processo, respeito por esse processo e paciência, que é algo também que a gente está deixando de ter e que é tão importante para a gente acolher e ter a empatia necessária. A socialização é uma das coisas mais importantes na terceira idade. Nós somos seres sociais. Gostem ou não dessa informação, nós nascemos para viver em bando. Desde a época das cavernas. Quem sobreviveu? Não foram nem os mais espertos e nem mais os inteligentes. Foram aqueles que conseguiram estar juntos. Então, nós somos seres sociais. Nós precisamos de gente ao nosso lado. Então, essa ideia de colocar o idoso naquele cantinho do quarto, daquele cantinho da casa, que aposenta a pessoa do trabalho e da vida, isso não pode acontecer. Quanto mais eu tenho uma rede de apoio, quanto mais eu reconheço que as pessoas têm zelo por mim, mais eu me sinto pertencente. E é tão importante o idoso se sentir pertencente, porque hoje nós vivemos numa sociedade em que esse idoso é absolutamente invisível, porque nós só valorizamos o novo, e o novo imediato, porque tudo é muito descartável. E a gente acaba fazendo isso com as pessoas também, então a gente precisa refletir sobre isso. E muitas vezes o cuidador vai ser a única, o único cordão que segura esse paciente na socialização. Muitas vezes é o cuidador a única pessoa que conversa, que procura saber como ele está se sentindo, que quer saber as suas histórias de vida, que procura entender o que ele gosta, quais são as ansiedades, o que ele tem saudade. Então, às vezes, o cuidador é a única pessoa que faz essa interação. Então, muitas vezes, é ele que passa a ter a dinâmica desses afetos. E é muito interessante que muitas vezes tem famílias que têm ciúme do cuidador. Fala, papai gosta mais dela do que de mim. Não é que ele goste mais dela do que de você. É porque ele vê naquele cuidador a figura do afeto, que se importa. Porque tudo que a gente quer na vida é ser amado e ser enxergado. E se sentir pertencente é sentir que as pessoas verdadeiramente se importam com você. E quando isso acontece, faz toda a diferença na vida do idoso. A melhor maneira de lidar com a demência ou com qualquer comprometimento neurológico é a aceitação. Se eu não aceito que o meu pai tem um problema, se eu não aceito que minha mãe tem um problema, se eu ignoro essa mudança de comportamento, essa perda cognitiva, tudo vai ser mais difícil. Tudo vai dar errado. Por quê? Porque se eu não aceito a doença não existe. Se a doença não existe, não tem por que tratar e não tem por que fazer nada. E aí você tira daquele paciente o direito de um tratamento, o direito de ter qualidade de vida daquele processo que, na grande maioria das vezes, é progressivo e inexorável. Nenhuma doença neurodegenerativa na presente data tem cura, tem tratamento que vá curar, mas tem vários tratamentos que podem minimizar. Mas se você não aceita, se você acha que aquele diagnóstico não existe, ou se aquele diagnóstico não é possível dentro da sua família, a gente não tem como ajudar. Nem o médico, nem os cuidadores, nem nenhum profissional, porque a aceitação é a base para que a gente construa um tratamento adequado. Cuidados paliativos é um capítulo à parte, né? Porque a gente tem uma ideia de que cuidado paliativo é não ter mais nada para fazer pelo paciente e deixar ele morrer. Essa é a ideia que a grande maioria das pessoas tem sobre cuidados paliativos. E cuidado paliativo não tem nada a ver com abandono de tratamento, tem a ver em dar qualidade de morte àquele paciente cuja doença que ele tem não existe mais nenhuma possibilidade terapêutica. Não existe nenhuma possibilidade terapêutica da doença, mas existe todo um tratamento ao doente, que são coisas completamente diferentes. A pessoa doente, ela pode e deve ter um tratamento digno. Ninguém precisa e ninguém merece morrer em sofrimento, com dor, com falta de ar.
Então, tudo isso é um trabalho dos cuidados paliativos. Quando não há mais a possibilidade de reverter o processo da doença, o que nós podemos fazer por esse doente, pela pessoa que está doente? E aí sim, nós temos muitas coisas a fazer, muitas áreas de conforto que nós podemos dar. E, de novo, a aceitação desse processo é fundamental, porque se eu não aceito esse processo de finitude, eu vou exigir que tudo seja feito. Ah, eu quero que tudo seja feito. Tem que ir para o CTI, tem que ligar 50 aparelhos, ele não pode morrer. Você está fazendo isso por você ou pela pessoa? Você está escolhendo pela sua dor ou você está verdadeiramente olhando aquele ser humano que está sofrendo? Porque quando a gente olha com a generosidade, com o amor em relação ao outro, a gente passa a escolher o que é melhor para aquela pessoa. Se a gente só consegue enxergar a nossa dor, eu vou escolher aquilo que é melhor para mim, aquilo que eu suporto no egoísmo da minha dor. Então, sempre que a gente tem um paciente em finitude, é muito importante que a gente reconheça esse processo e que seja feito o que for melhor para aquela pessoa, para que ela não sofra, para que ela não tenha uma finitude dolorosa. E aí, dentro deste processo, a aceitação e o entendimento é a base para que a gente possa fazer um trabalho direcionado ao ser humano que sofre, visto que a doença dele não tem mais nenhuma possibilidade. É o que nós falamos lá no começo. A gente acha, muitas vezes, que determinadas doenças, por não serem tão graves assim, a gente acha que não precisa cuidar. Então, a gente acaba desconsiderando a pressão alta, o diabetes, porque são doenças que normalmente não dói. Mas o problema é que quando elas dói, você está tendo um AVC, você está tendo um infarto, você está tendo um problema renal. Então, a gente precisa compreender que não adianta esperar a gravidade chegar para entender. Nós temos que entender para tratar, para que aquela doença fique completamente estabilizada e não modifique em nada a sua vida. Porque um diabético compensado, ele não vai ter problemas durante muitos anos. Um hipertenso compensado, ele não vai ter problemas durante muitos anos. Mas, se você acha que aquilo ali não é um problema porque você não está sentindo nada, certamente, em menos de 3 anos, um volume enorme de outras doenças e de inúmeros problemas atrelados à sua doença base vão acontecer. Então, aceitar o processo é fundamental. Tudo começa na aceitação, porque o que eu aceito, eu enxergo. O que eu enxergo, eu vou buscar solução. Se eu acho que não tem nada, não tem por que eu me tratar. Então, se eu acho que só basta, eu sou hipertenso, vou comer churrasco todos os dias, aí quando a minha pressão subir, eu tomo um remédio para pressão. Uma hora, isso não vai mais funcionar. Então, se fosse só remédio, não existia ninguém doente nesse mundo. Era só ir na farmácia, que tem uma em cada esquina, tomar todas as medicações que existem na farmácia e ninguém não ficaria doente, estava todo mundo saudável. Então, se mesmo com tanto remédio as pessoas estão doentes, é porque a base do tratamento não é uma só. Não é só tomar remédio. Existe uma série de coisas que você precisa escolher que vão além da medicação. E quais são os avanços mais recentes na geriatria que podem beneficiar o cuidado dos idosos? A geriatria, ela é o processo de olhar para o envelhecimento. Diferente do que a maioria das pessoas acham, que o geriatra é um médico que você vai quando não tem mais jeito. Né? Então, assim, quando tá tudo ruim, quando eu tô com 90 anos, quando eu já tenho todas as patologias do mundo, quando ninguém mais dá conta de tanta doença, de tanto remédio, aí eu vou pro geriatra. E a geriatria, na verdade, a grande ideia da geriatria é a prevenção. É você chegar antes das doenças acontecerem. É você começar a olhar para o seu processo e entender o seu caminho para que esse caminho seja o mais saudável possível dentro da idade que você tem. Então, o grande avanço da geriatria hoje é olhar o lado preventivo. A gente quer mais trabalhar com cuidado de saúde do que tratamento de doença. Porque quando você está doente, já não tem o que fazer, a gente tem que tratar.
O ideal é que a gente não tenha que tratar e que a gente comece na base da prevenção. E hoje a gente tem muitos recursos para trabalhar essa prevenção e para trabalhar a minimização de todos os processos de doença que você tem. Mas, de novo, desde que você reconheça esse processo e desde que você esteja disposto a buscar novos hábitos e a ter novas posições no seu processo de envelhecimento. As suas escolhas é que vão fazer a diferença do tipo de velho que você quer ser. A tecnologia vai ter sempre dois caminhos, o do bem e o do mal. Nada na vida é só ruim ou só bom, né? A vida é sempre esse equilíbrio. E achar o equilíbrio na tecnologia também é maravilhoso. Um idoso aprender a usar o celular, aprender a usar um smartphone, aprender a mexer nas redes sociais é maravilhoso. O idoso ficar sentado 8, 9 horas só nas redes sociais é péssimo. Entende? Então, que como tudo é um equilíbrio, ele fazer uma cruzadinha online é maravilhoso, mas ele ficar 10 horas numa tela online sem fazer uma caminhada e sem tomar um sol é péssimo. E isso serve para tudo na vida. Tudo que não tem equilíbrio vai se comprometer. Então, a tecnologia é excelente para que ele aprenda novas habilidades, para que ele conheça lugares que ele não pôde conhecer mais jovem, que ele possa aprender, de repente, um idioma novo, aprender sobre culturas novas. Tem muita coisa para se aprender com a internet, com as redes sociais, mas ela não pode ser o resumo da vivência diária desse paciente. Ele precisa caminhar, ele precisa tomar sol, ele precisa falar com pessoas, ele precisa encontrar outras pessoas da sua idade, ele precisa estar com pessoas que não têm a sua idade. Ele precisa ver gente, ele precisa estar numa socialização. E aí a internet vai ser um excelente instrumento para que você encontre grupos para que ele esteja inserido, para que você faça brincadeiras com ele, para que ele assista uma série diferente, para que ele aprenda novas habilidades, mas sempre um processo coadjuvante, nunca sendo aquele instrumento tecnológico o começo, o meio e o fim do dia desse paciente.